Pronto. Porque aí quem não conseguir assistir, depois a Cris põe lá no YouTube também. E, e todo mundo se beneficia. Bom, vamos lá. Deixa eu me apresentar para vocês, para quem não me conhece. Eu me chamo Thaís Emília, tenho 43 anos, sou filha, professora, esposa, mãe e consultora de bem-estar da doTERRA, nessa ordem cronológica. Foi demais. E hoje nós vamos falar, esse é um projeto novo, tá? Novo não, é um projeto antigo da Cris e da equipe dela, mas nós estamos retomando ele, na verdade. Deixa eu ver se entrou todo mundo, acho que foi. Estamos retomando esse projeto de educação continuada. Então, a cada semana, sempre às quartas, né? Provavelmente entre 20h45 e 9h30, 21h30, nós vamos ter uma aula sobre algum óleo, algum blend, né, específico. Para começar, nós combinamos de falar do trio de óleos essenciais mais famoso do mundo, né? São os 3 óleos famosíssimos e mais consumidos no mundo todo. Então, eu fui montar essa apresentação, né? E aí me veio a ideia de buscar a imagem de um ervanário, que era muito comum antigamente. Hoje em dia ainda existem alguns, mas já não é tão comum de se encontrar, que é um local onde as pessoas vão para comprar ervas, plantas, porque as plantas elas já eram utilizadas como medicamento muito antes dos medicamentos alopáticos surgirem, né? E por serem mais baratos, porque são compostos químicos sintéticos, acaba que o natural caiu em desuso, né? Então eu busquei essa imagem aí de ervas e plantas medicinais variadas que, né, desde do princípio da humanidade, elas são utilizadas para tratar os mais diversos males. E aí, aqui do lado, eu coloquei a imagenzinha de uma lavanda, de uma hortelã-pimenta e do lemon, que são os 3 óleos que nós vamos falar hoje. Então, para começar, eu queria falar para vocês o seguinte, sobre o certificado de pureza testada e garantida, tá? É tão importante, gente, vocês terem a noção do que significa ter este selo, um selo que não existia antes de doTERRA, tá? Um selo, uma testagem que não era confiável. Então, os óleos essenciais, eles já existem há muitos e muitos e muitos anos, mas o que se encontrava antes de doTERRA eram óleos essenciais modificados, eram óleos essenciais misturados, e muitas vezes com misturas nocivas, ou óleos extraídos de plantas que não tinham um cuidado no seu cultivo ou na sua extração. Nós temos óleos essenciais que são de fácil cultivo, né? Os 3 que nós vamos falar hoje, eles são de um cultivo fácil, mas existem óleos que são mais raros. E por isso o alto valor deles. São difíceis de extrair, não são encontrados facilmente na natureza, precisam ser preservados. E a doTERRA, ela tem toda essa preocupação, tá? Não só com a qualidade, com a pureza, mas também com a origem desse óleo, como ele foi cultivado, essa planta, como ela foi cultivada, como esse óleo foi extraído. E a comunidade que faz essa extração, ela também é beneficiada, tá? É um interesse da empresa educá-los e auxiliá-los no que eles precisarem, no que for mais urgente, mais importante para eles. Existe todo esse trabalho que a doTERRA faz nessas comunidades, tá? É um trabalho muito bonito e ele acontece aqui no Brasil também. Então, vamos lá. O que é importante da gente pensar quando vamos escolher um óleo essencial? A qualidade, sem sombra de dúvidas, porque nós vamos estar fazendo um uso
que, por mais que não seja por ingestão, é um uso na pele ou é uma inalação. Então, a gente precisa saber a procedência e a qualidade desse óleo essencial, tá? Segurança, tá? Então, as formas de uso, segurança também nesse comprar, nesse adquirir. Evitem adquirir óleo pela internet, sem saber a procedência. Existe muita falsificação no mercado, né? A coisa mais fácil do mundo é comprar um frasco vazio, né? Um vidro âmbar, e ali fazer alguma mistura e, de repente, falsificar um rótulo. Então, quando a gente compra de um consultor de bem-estar ou diretamente da doTERRA, que é a melhor forma, porque você aí ainda economiza, é o mais garantido, tá? Então, nós temos a preocupação com a pureza, né? Temos que ter garantia, porque às vezes acontece do frasco vir quebradinho, é raro, mas acontece. Do gotejador vir com defeito, de já chegar na nossa casa derramado. Outro dia eu tive uma cliente que recebeu um produto com vencimento muito próximo, e tudo isso a doTERRA resolve, a doTERRA substitui. Então, assim, não tem preço a gente ter esse respaldo de uma empresa que é séria, tá? O co-impacto já falei, e a economia, tá? Sim, economia, porque se você tem um óleo puro, 100% puro, sem mistura, você não está levando gato por lebre, é mais garantido, e a economia ela acontece sim, tá? E fazendo um bom uso, um uso correto, você também vai ter vantagens. E aí eu fui buscar, para ilustrar para vocês, esse mapa que está desatualizado, tá? Porque aqui a gente pode ver que no Brasil só tem alguns óleos, nós temos outros já sendo produzidos aqui. Mas é de onde a doTERRA extrai aí pelo mundo os seus óleos essenciais, tá? E por que isso é interessante? É interessante porque quando a gente pensa num óleo essencial, o ideal é que ele seja o mais potente possível em termos de compostos químicos, de componentes. E isso a ciência já descobriu, os cientistas da doTERRA já descobriram, que em determinados locais aquela planta ela tem uma qualidade maior, ela tem uma quantidade de compostos químicos maior, né? Então, existe também um cuidado nessa destilação desse óleo essencial, um cuidado para que a gente tenha um óleo de melhor qualidade, mas também tem o fato daquele solo, daquela região, ser mais benéfico para aquela planta. Então, a doTERRA busca concentrar a sua produção em determinadas áreas, tá? Então, a nossa lavanda, ela vem da França e da Bulgária, e somente da França e da Bulgária, mesmo sendo a mesma espécie de lavanda encontrada em outros lugares do mundo, tá? O lemon vem da região da Itália, né, e da Sicília, e o peppermint vem dos Estados Unidos, tá? E aqui está o trio famosíssimo, são os óleos mais consumidos no mundo, e por ser um trio muito, muito, muito querido, a doTERRA colocou numa caixinha, tá? Essa caixinha aqui, lindíssima, que já por si só já é uma embalagem de presente, né? E quando a gente pode, claro, comprar os óleos individualmente, presentear as pessoas individualmente, mas a gente também pode comprar junto. E muita gente inicia no mundo dos óleos essenciais através desse kit, tá? Muita gente. Eu, particularmente, não iniciei, eu fui com muita sede ao pote, eu já comprei o kit essencial para o lar. Mas a maioria das pessoas inicia com o kit apresentação, né? E não é à toa, porque realmente ele é vantajoso. E aí a gente abre, aqui dentro vem os 3 frasquinhos de 5 ml, e nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles.
Eu convido quem tiver um óleo essencial aí à mão, né? Que faça uma inalação. Eu vou utilizar o lavanda. E vocês fiquem à vontade para utilizar o óleo que vocês preferirem. Então, lavanda, lemon e peppermint. Em embalagens de 5 ml, nesse kit aqui, tá? Mas nós temos as embalagens de 15 e ainda temos o peppermint e a lavanda na versão touch, tá? Então, são outras apresentações do mesmo óleo. Na versão touch, ele também diluído em óleo de coco e ele tem um uso aí mais seguro para crianças e adultos com pele sensível. Então, a gente, né, pinga uma gotinha na mão, vai virando aos pouquinhos. Pingou a gotinha, né? A gente tampa logo o frasco, porque eles são voláteis, eles evaporam com muita facilidade, e faz a inalação. Façam uma inalação consciente por alguns minutos, tá? Uma inalação consciente. Ideal que vocês fechem seus olhos. E se for um óleo assim que tenha uma função específica para vocês, por exemplo, acalmar, ou trazer foco, concentração, pensem naquilo que vocês querem atingir, naquele objetivo. É muito interessante, porque o nosso cérebro passa a associar aquela sensação posterior ao aroma que a gente está sentindo, tá? Então, nós temos aqui 3 formas de uso para os óleos essenciais. Nós temos o uso aromático, que foi esse que a gente acabou de fazer, né? Que eu acabei de fazer com vocês, e que nós também podemos fazer no difusor, né? A doTERRA tem difusores lindos. Esse aqui é o Pilot, ele é excelente para ficar assim do nosso ladinho, na mesa de trabalho, na cabeceira da cama. Então, a gente pode utilizar no difusor, e aí todo mundo no ambiente se beneficia dessa névoa com as moléculas de óleo essencial. Nós temos a possibilidade do uso tópico, que é quando a gente passa na pele, e aí, para isso, precisamos ter alguns cuidados com a diluição e com os óleos cítricos, para a gente não passar na pele e se expor ao sol, porque os óleos cítricos, lemon, laranja, né? O Wild Orange, bergamota, o tangerina, o lime, e tantos outros, eles têm um componente que pode ocasionar mancha na pele se a gente se expuser ao sol. Assim como não devemos manipular ali limão, laranja, tangerina e não lavar bem as mãos, né, antes de se expor ao sol. E nós temos nos óleos essenciais da doTERRA, né, alguns óleos, a possibilidade do uso por ingestão. E aí é que a segurança e o selo de pureza testada e garantida falam mais alto do que nunca, gente. Porque não dá para confiar em outros óleos do mercado. Não dá para confiar. Né? Se vocês conversarem com alguém, se vocês não souberem de alguma história dessas, né, e simplesmente conversarem com alguém, vocês já vão descobrir, através dessas pessoas, histórias de gente que fez uso de ervas, de chás, e a gente vê na televisão também, eventualmente, que acabam gerando uma intoxicação, né? Danos ao fígado e aos rins irreparáveis, né? Então, assim, as plantas, elas são naturais, mas elas precisam ser de uma origem segura. Elas precisam ser livres de agrotóxicos e de aditivos químicos ali que são prejudiciais ao nosso organismo. Então, assim, o uso por ingestão, não façam de outros óleos essenciais de forma alguma, tá? E aí, para vocês saberem direitinho qual óleo que pode ser ingerido, qual não pode, eu vou explicar logo mais aqui à frente. Ó, nos PDFs, quando você adquire um óleo essencial, você pode buscar lá na página da doTERRA, no site, ou até perguntar, né, para o consultor que te cadastrou, que te passou esse produto,
Se aquele óleo pode ser usado por ingestão, se ele precisa ser diluído, porque alguns óleos precisam ser diluídos para não causar irritação, né? Mas a doTERRA criou essas siglas. Então, nós vemos lá na página, no site e no catálogo, o A, que significa que ele é liberado para uso aromático, o T, que é liberado para uso tópico, o I, que é liberado para uso interno, ou seja, ingestão. E aí, quando a gente fala de ingestão, quando a gente pensa em ingestão, é imprescindível que seja copo de vidro, tá? Vidro, cerâmica ou até mesmo uma garrafa de inox de excelente qualidade, tá? Não pode ser qualquer inox também, não. Por quê? Porque a molécula do óleo essencial, ela vai agir junto do plástico. Então, não é todo plástico que vai ser resistente. E aí você pode estar ingerindo, junto com o óleo essencial e a água, moléculas de plástico. E isso não vai ser nada bom para o seu organismo. Então, sempre vidro ou cerâmica, gente. Sempre. É a melhor opção. O N significa uso tópico sem diluição, tá? Pode ser usado puro. E aí, quando a gente fala que pode ser usado puro, é para pele de jovem e adulto saudável, tá? Se é uma pele mais sensível, se é uma pele que já tem alguma condição específica ali, a pele de um idoso, a pele de uma criança, aí é recomendado sempre a diluição, tá? E quando tem o S, mesmo em pele jovem e saudável, a gente tem que diluir, tá? É uma recomendação. Então, o óleo de orégano, o óleo de cravo, o óleo de capim-limão, o óleo de, eu ia falar mais um, tomilho, eles precisam ser diluídos. Canela, né? O cinnamon bark precisa ser diluído, gente, porque senão vai causar irritação. E aí eu montei aqui para vocês uma tabelinha e um gráfico com os principais componentes de cada um desses óleos, para a gente entender o benefício que esses principais componentes trazem para o nosso organismo, tá? Então, na lavanda, a espécie de lavanda que a doTERRA faz a destilação e o invase é a lavanda angustifolia. Somente essa lavanda, tá? Como eu falei, vem da França e da Bulgária. E o principal componente da lavanda da doTERRA é o acetato de linalila. Ele vai variar entre 20% e 47%, tá? Depois vem o linalol, de 25% a 45%. Depois vem o ocimeno, de 1% a 10%. E dezenas de outros compostos, cerca de 10%, porque nós temos dezenas ou centenas dentro de um mesmo óleo essencial. Porém, a porcentagem vai variar, tá? E aí, por que essa variação acontece? Porque, gente, me fugiu agora a palavra, de colheita para colheita, né? De ano para ano, tem mais chuva, tem menos chuva, faz mais calor, faz mais frio, né? Então a planta sente e ela reage àquilo. Então, essa variação se dá por conta disso, tá? Dessas mudanças climáticas aí que vão afetar diretamente na produção do óleo. Mas, basicamente, é isso aqui que a gente encontra. E o que cada componente desses vai trazer para a gente? O linalol. O linalol, ele tem como resposta, né, do nosso organismo, ele provoca a resposta do nosso organismo, que vão ser benéficas como um antidepressivo, um anti-inflamatório, analgésico, redutor do cortisol, né? Relaxante, anticonvulsivante, antiespasmódico, dentre outros. O acetato de linalila, cicatrizante, antisséptico, sedativo, relaxante, antidepressivo, dentre outros. E o ocimeno, as principais funções deles, né, as principais respostas, é um suporte imunológico, ele aumenta a nossa resposta ali imunológica, e um antioxidante. E aí, dentro disso tudo, o que a gente percebe no uso da lavanda? Que ela é muito benéfica para os casos de insônia, ela ajuda muito, principalmente se você utiliza a lavanda ao longo do seu dia e à noite. Por quê? Você reduz o seu estresse ao longo do dia, consequentemente, você dorme melhor à noite, tá?
Ela só à noite ajuda? Ajuda. Mas se você também fizer um uso durante o dia, para as pessoas que têm questões com insônia e ansiedade, tá? Vai ser mais benéfico ainda, tá? A ansiedade, queimadura, gente. Olha, a queimadura doméstica, estamos falando aqui de queimadura doméstica, ó. Eu não sei se vai dar para ver porque tá muito fininho, porque eu passei lavanda na hora. Eu me queimei final de semana, encostei numa panela. Na hora que em casa a gente vem buscar a lavanda, mas é imediato. Queimadura, picada, alergia, coceira na pele, é na hora a lavanda que a gente utiliza. E é impressionante como cessa a dor. Cessa a dor e acelera o processo de cicatrização. Então, assim, é um coringa maravilhoso para você ter em casa, tá? Não estamos falando de queimaduras de segundo grau, de terceiro grau. Estamos falando de queimaduras leves. Uma panela, um ferro de passar, uma água quente, um vapor, queimadura solar que não seja grave. É desse tipo de queimadura que nós estamos falando, tá? Quando o calçado, o atrito do calçado no pé provoca bolha, a lavanda também vai ser excelente para esses casos, tá? Coceiras, alergias, espirros. Eu voltei na lavanda de novo, tá me dando vontade de espirrar. E para o relaxamento. E aí nós temos o peppermint. Bom, com relação ao peppermint, o principal ativo dele é o mentol, né? E o peppermint, a molécula dele é sintética, né? Não é a molécula natural, a molécula sintética dele é utilizada em muitos alimentos pelo mundo, né? Chicletes, balas, caldas para sorvetes, bebidas, enfim, é muito utilizado. Então, nós vamos ter de 20% a 60% de mentol dentro de um frasco de óleo essencial, de 10% a 30% de mentona e de 1% a 10% de 1,8 cineol. O restante vão ser outros componentes químicos que fazem parte do peppermint, porém em quantidades menos relevantes, tá? E o que cada um desses componentes traz de benefícios? O mentol, ele é energizante, refrescante, desobstrução nasal. Para mim, assim, que tenho alergia respiratória, né, que tenho rinite, a desobstrução nasal é o principal, porque eu sempre tive aversão ao uso daquelas gotinhas para desentupir o nariz, né? Sempre tive aversão. Então eu evitava usar ao máximo. E, para mim, hoje, com o uso dos óleos essenciais, é maravilhoso poder fazer essa desobstrução sem precisar apelar para aquele produto que todos os otorrinos condenam. Mucolítico, e aí eu já vou dar uma dica para vocês, utilizar hortelã-pimenta antes do banho, tanto inalando da palma das mãos, quanto uma gotinha no box antes de você entrar para tomar banho, quando a água está ali aquecendo e aquele vapor está se formando, gente, é excelente para a limpeza das vias aéreas, tá? Porque você já abre as vias aéreas e quando você entra no banho, aquele vapor já vai fazendo com que você consiga liberar essas secreções com muito mais facilidade. A quantidade de clientes que eu tenho que relatam uma diminuição absurda nos quadros de sinusite com o uso do peppermint é fantástica, tá? Antisséptico bucal, limpeza da pele, saúde digestiva, proteção hepática e antipirético, né? Ele reduz aí a temperatura do corpo. A mentona é altamente antioxidante, tem um efeito refrescante e também é mucolítica. O 1,8 cineol, suporte respiratório, mucolítico e altamente antimicrobiano. Então, por aí já dá para ver que os três principais componentes, eles têm funções assim maravilhosas no nosso sistema respiratório, tá? Então, apesar da hortelã-pimenta ter outras possibilidades de uso, a parte respiratória realmente é a que vai ter mais benefícios, tá? Então, vamos lá. Principais usos. Problemas gastrointestinais. Então, a gente tem aí um comparativo da potência da hortelã-pimenta.
Uma gota de hortelã-pimenta da doTERRA, tá? Que é hortelã pura, 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 equivale, em termos de benefícios, a 28 xícaras de chá de hortelã. Então, assim, é muito benefício em apenas uma gota, tá? Asma, sinusite, é expectorante. Picadas, eu já usei para picada e eu obtive um resultado, assim, tão bom quanto lavanda, tá? Cólicas, e aí você pode fazer um uso interno, se você, né, é acima de 6, 8 anos, você pode fazer o uso interno, ou você pode fazer uma massagem, utilizando um óleo vegetal como carreador, tá? Coceiras, alergias, espirros, vou falar um pouquinho mais dos espirros quando a gente falar do lemon, soluços, inflamações, inclusive inflamações musculares, tá? Oxigenação do sangue, então ele é excelente para se utilizar no pré-treino e no pós-treino também. Dores musculares, dores de cabeça, hortelã-pimenta é excelente para dor de cabeça, gente. Como é que eu uso aqui? Quando a dor de cabeça vem, deixa eu pegar ele de novo. Quando a dor de cabeça vem, eu simplesmente abro o frasco, tá? Eu faço a inalação, mas a gente tem outras opções. Uma delas, você encostar o dedo aqui na borda do frasco, porque a borda está sempre molhadinha, né? Os óleos são voláteis, então eles estão tentando evaporar e a borda está sempre molhadinha. Então você pode encostar aqui o dedinho na borda do frasco e colocar o dedo lá no céu da boca. E aí você passa esse óleo essencial no céu da boca, tá? Deve ser, não sei porque não sou estudiosa do assunto, um ponto de ligação, porque funciona muito bem. A outra forma que eu uso para dor de cabeça é a seguinte. A outra forma que eu uso é a seguinte: eu abro o frasco e aí eu encosto esses 3 dedos aqui na borda, tá? Encosto um, encosto outro, e vou lá por dentro do cabelo, passando no couro cabeludo na região da dor. Normalmente eu tenho dor aqui perto da nuca. Então eu pego, passo aqui, volto, encosto os dedos, vou do outro lado e passo também. Para mim, funciona muito bem. Raramente eu tenho que fazer esse processo 2 vezes, tá? Normalmente, na segunda, já funciona. Pois é, ó. A Andrea tá falando que faz muito tempo que ela não toma remédio para dor de cabeça. É impressionante, a gente começa a usar e aí a gente, quando percebe, porque não é uma coisa imediata, porque não é natural nosso o mal-estar, quando a gente percebe, tem muito tempo que a gente não tem aquele sintoma, tem muito tempo que a gente não tem aquele incômodo, né? E isso se deve ao uso dos óleos essenciais. Tonturas, febre, calor, tá? Uma boa dica do uso da hortelã-pimenta também, em épocas de muito calor, é colocar umas gotinhas no borrifador, poucas, tá? E aí você agita, sacode ali com a água e joga assim pelo corpo, na pele, porque ele vai trazer essa refrescância aí que a gente já conhece do o geladinho famoso da hortelã-pimenta. E aí o lemon, né? O limão siciliano, ele tem um cheirinho assim muito gostoso, né? Os óleos cítricos realmente eles têm uma aceitação muito boa em termos de aroma, mas o lemon, dentre eles, é o mais aceito. E aí ele vai ter 20 a 60% de limoneno na sua composição e de 10 a 30% de beta-pineno e 1 a 10% de gama-terpeno, tá? E o que que esses componentes eles vão nos trazer de benefícios? O limoneno, ele é energizante, refrescante, promove a quebra de gordura, tá? Então, inclusive em limpeza a gente observa isso. Limpar uma bancada, limpar um fogão, utilizando algumas gotinhas de lemon misturadas assim, agitadas na água, promove essa limpeza. Para tirar adesivo, cola de esparadrapo, resíduo de adesivo, o lemon também é excelente, tá? É mucolítico também, tem uma boa utilização na limpeza da pele, justamente por conta dessa ação dele adstringente, né? E promove um suporte digestivo, dentre outras coisas.
O beta-pineno acelera as respostas imunológicas, é antioxidante e tem um suporte respiratório. Olha o respiratório aí novamente, gente. E o gama-terpineno, suporte respiratório antimicrobiano. Os principais usos do lemon, tá? Problemas gastrointestinais, excelente antioxidante, azia, refluxo, edemas, que são inchaços, né, que a gente percebe no nosso corpo. Então, também tenho relatos e mais relatos. Não sei se alguém aqui nesse Zoom utiliza o lemon na água, mas as pessoas, quando fazem essa utilização diária, percebem o desinchar, tá? Percebem mesmo. E o aumento desse trabalho ali dos rins. Sinusites, resfriados, mucolítico, alergias respiratórias, asmas, que eu pulei, e um excelente diurético. Então, ele para esses suportes, ele é excelente, tá? Ele não vai ter a mesma função, gente, que o limão na água, que muita gente já conhece e já utiliza. Por quê? O limão na água, a gente tem o suco, tá? E aqui nós estamos falando do óleo essencial. A composição é diferente. O suco do limão vem do interior da fruta, né? Da parte interior da fruta interna. E o óleo essencial vem da casca, tá? Então, assim, são questões diferentes e ambos são bons. Então, quem já faz uso do limão espremido na água, seja em jejum, não seja em jejum, pode fazer o uso por ingestão também. Tá vendo? A Tati está falando que é maravilhoso o limão em jejum. Você pode fazer o uso do limão siciliano também, mas vão ter funcionalidades diferentes. Então, é um plus, tá? E aí, nesse kit introdutório, tá? Vamos às vantagens dele. Quando a gente adquire um kit introdutório, a gente tem um valor bem reduzido, tá? Nesse kit, praticamente um óleo sai de graça, né? Nós temos uma ampliação das possibilidades de uso. Por quê? Porque vocês viram a quantidade de benefícios que cada um tem, né? Então, tudo que eu falei de cada um, nós vamos ter as possibilidades ali somadas dos três, quando a gente já tem três frascos, três tipos de óleo em casa, né? Então, começar com esses três já é maravilhoso, porque você está ampliando as suas possibilidades de uso, a sua farmacinha familiar natural, tá? Ele é uma excelente opção de presente, excelente opção de presente. E quando você presentear alguém, informe a pessoa como ela pode utilizar. Ou então, fala com o consultor que te cadastrou, né? Se você é só cliente, para ele poder explicar. Porque não adianta dar de presente e não explicar as formas de uso, os benefícios. Porque a pessoa recebe, muitas vezes ela não abre, ou abre e fica parado lá na caixinha. Óleo essencial parado na caixa não tem funcionalidade nenhuma, gente. Não adianta, tá? E com o uso desse trio, o que eu pensei aqui para resumir para vocês, né? A gente tem a possibilidade de se acalmar, né, com o uso desse trio, de respirar melhor, de se alegrar, e com isso a gente passa a ter dias e noites de muito mais qualidade, muito mais qualidade. Não tem, eu pelo menos não conheço ninguém que tenha iniciado o uso dos óleos essenciais, um uso diário, tá? Um uso consciente e que não tenha notado melhoras na sua saúde, na saúde da sua família. Eu não conheço. Então, realmente, é só benefício, tá? Para quem é cliente cadastrado, a Doterra tem agora o Clube de Vantagens, né? Que onde você comprando todos os meses, a partir do segundo mês, você passa a pagar R$ 9,90 de frete. Gente, R$ 9,90 de frete não é nem uma passagem de ônibus de ida e volta para qualquer lugar, por mais próximo que seja, né? Pelo menos aqui no Rio de Janeiro não é. E aí, quando você compra pelo Clube de Vantagens, você também pode participar do programa LRP, que é um programa de recompensa, retorno de pontos. Cada produto da Doterra tem uma equivalência em pontos.
e você vai acumulando esses pontos. E aí, com o passar do tempo, você pode fazer a troca. Quando você fizer um pedido, aí você tem lá 20 pontos e você troca por um produto. Você pega aquele produto de graça e recebe na sua casa pelos mesmos R$ 9,90 do seu pedido, tá? Do seu frete. Então, assim, é muito vantajoso. Existe a possibilidade de se ingressar na Doterra, de se cadastrar com o kit apresentação, né? Tem um outro nome que agora eu esqueci, mas são os mesmos 3 óleos e vem um suporte de acrílico para você ir montando a sua farmacinha natural ali, a sua coleção de óleos essenciais, tá? Então, assim, é muito vantajoso. Eu agradeço a presença, convido vocês todos a estarem aqui todas as quartas, tá? Conosco, porque nós vamos ter mais e mais olhos para falar. Somos, acho que 7 ou 9 consultoras de bem-estar na mesma equipe, trabalhando nesse projeto. Então, a cada semana nós traremos novos olhos, suas funcionalidades, seus benefícios, suas formas de uso para todos vocês, tá bom? Obrigada pela presença. Qualquer dúvida é só acionar a gente pelo WhatsApp, tá? Quem for cadastrado por mim, quem for meu cliente, e quem for de outro consultor que te convidou para essa live também, tá bom? Boa noite a todos, durmam bem e inalem seu óleo essencial de preferência para ter uma noite mais feliz e mais tranquila. Obrigada, gente. Parabéns, boa noite. Valeu. Parabéns, Thaís. Amei, amei, amei. Que Que bom. explicação maravilhosa. Adorei. Obrigada, obrigada. Vai ficar gravado, tá, gente? E aí depois a gente vê com a Cris para disponibilizar para quem não pôde estar aqui ao vivo.